Posso dar minha sugestão aqui? Se o Felipe Luiz estiver assistindo, mas quem sou eu? Sou apenas o comentarista. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Aí eu botaria Jorginho, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Esse seria o meu trio ofensivo. Então, não escolheria nem o Pedro, nem o Bruno Henrique. Gosta, Pedrosa? Eu acho Gostar é forte, né? Isso não quer dizer que eu acho que ele vai fazer isso, tá? Sim, é o que Mas você seria queria. o meu time. Não, é um time muito forte, capaz de vencer qualquer rival aqui na América do Sul. Mas eu acho que ele vai na mística. Ele não vai deixar o Bruno Henrique no banco. Eu não vejo dessa forma, não vejo ele deixando o Bruno Henrique no banco, principalmente pelo Bruno Henrique ter sido o cara que decidiu a primeira partida. E ele gosta de jogo grande, então eu vejo essa possibilidade como pequena. Se for para sentar alguém no banco aí, seria o Luiz Araújo, talvez, pela meritocracia do que ele entende que está acontecendo. O Plata e o Samuel Lino jogam com mais frequência do que o Luiz Araújo. E com o Arrascaeta de volta, não tem como deixar o Arrascaeta fora. Falar nisso, você... E eu também não acho que ele vai deixar o Alan no banco novamente. Você acha que não vai? Acho que não. Pelo fato do Alan ter sido poupado no último jogo e o Saul ter ficado 90 minutos, acho que não. O que me deixa com uma pulguinha atrás da orelha em relação ao Pedro foi justamente ele ter tirado o Pedro muito cedo do jogo. Talvez ele fez isso, talvez pensando numa possibilidade de colocar o Pedro. Não quer dizer que ele vá começar com o Pedro. Sim. Mas estamos falando, gente, assim, de verdade, essas três opções que a gente falou aqui agora, não seria nenhum absurdo. Isso mostra como o elenco do Flamengo é forte. Porque ele tem três grandes opções para escalar o time numa oitava de final de Libertadores contra o Internacional. O que ele fizer não vai ser nenhum absurdo e eu nem vou considerar um erro. Porque ele vai fazer em cima do estudo dele do Internacional. Lembrando que o Internacional vai ter que mudar a postura. Não pode ser um time reativo, porque precisa fazer o resultado. Se for um time reativo, o Flamengo abrir o placar nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo, a gente sabe o que vai acontecer. O Beira-Rio, entre aspas, vai se tornar um caldeirão contra os próprios jogadores do Internacional. Cheia hoje, casa cheia, expectativa de recorde na temporada. E eles sabem jogar essa competição, o Inter é muito tradicional na Libertadores, sim. né? E querendo ou não, é tudo ou nada para eles, né? Porque na Copa do Brasil já foram eliminados. O Campeonato Brasileiro está sendo essa decepção. Tem só a Libertadores. Sim. É tudo ou nada para eles. Mas lembrando que se eles forem pro tudo, o risco é grande. Porque eu não vejo, assim, de verdade, você fazer gol no Flamengo hoje é extremamente complicado. Você vencer o jogo por 2 gols de diferença é mais complicado ainda. E tem um detalhe, você não pode tomar um gol. Se o Flamengo fizer um gol primeiro que o Internacional, aí já condiciona toda a partida. Pega aí, você tem os números do Bruno Henrique, não tem? Tem. Não tem. Aí a gente fez. Eu mandei no grupo, quer ver? Cadê? Fala comigo aí, alguém. Isso mostra como aí, o Bruno Henrique é decisivo, né? Bruno Henrique mata-mata de Libertadores pelo Flamengo. 21 jogos, 16 participações em gols, sendo 12 gols, 4 assistências e 2 títulos. 2019 e 2022. O Bruno Henrique é muito decisivo. Eu arrisco a dizer que ele é o jogador mais decisivo do Flamengo de 2019 para cá. Pedrosa. Concordo. Não tem como não concordar. Você até já acabou de dizer que começaria com ele. Cara, é impressionante, porque a sensação que eu tenho é que o Bruno Henrique ele não mede tamanho de jogo. Mas nesses jogos grandes ele aparece mais ainda. A força mental dele, como ele consegue aparecer, tanto nas características dele. Bola aérea, ele é um cara que durante a carreira dele, principalmente antes da lesão, era extremamente veloz pela ponta esquerda, então ele ganhava muitos jogos sozinho, que ele conseguia carregar o Flamengo muitas vezes. Quando o Flamengo estava tendo dificuldades, ele driblava 1, 2, deixava alguém na cara do gol, ele conseguia fazer o gol, e ele mudou a característica dele pós-lesão. Não que ele não tenha mais velocidade, mas ele continua sendo um cara muito oportunista, que hoje muitas vezes joga de falso 9, joga de centroavante e continua ajudando o Flamengo. Então, o Bruno Henrique é um dos maiores jogadores do século. Ele me lembra, nessa questão mental, o Luiz Henrique, do Botafogo. É uma questão de você... parece que para eles, todos os jogos são uma grande... eles desfrutam daquele momento ali. E quando o jogo é maior ainda, eles têm uma capacidade de decidir, porque é destemido. Sabe quando você não sente medo? Sabe quando você vê uma criança brincando num play que tem um monte de problema e a gente adulto, meu Deus, e a criança ela só tá se divertindo? É essa sensação que eu tenho dos dois, assim, que eles simplesmente desfrutam com o talento dos dois, eles conseguem imprimir o melhor futebol que eles têm. Agora, Vene Casagrande, o Flamengo fechou um patrocínio milionário
com a Betano, né, uma casa de apostas esportivas, o maior contrato de patrocínio do Brasil, e entrou para a lista dos 10 maiores patrocínios do mundo. É isso, Vene Casagrande? Exatamente. O Flamengo, em 40 meses, ou seja, até dezembro de 2028, vai receber quase 900 milhões de reais por esse patrocínio. Gente, a gente está falando de algo assim que é histórico, porque o que o Flamengo conseguiu fazer nessa negociação com essa casa de aposta é algo absurdo. É só para a gente ter um pouquinho de noção, o Flamengo é top 10 de patrocinador master no mundo. Está superando vários clubes da Europa. Então, acho que o Flamengo está mostrando para todo mundo a grandeza que está se tornando a marca do clube. E, de fato, tem que parabenizar todos os envolvidos da diretoria por essa negociação, porque não só o valor chama atenção, a forma de pagamento também, porque o Flamengo vai receber em uma vez só, nesse ano, 85 milhões de reais. É algo assustador, gente. Então, assim, isso mostra como o Flamengo está se tornando bem forte. E hoje a gente pôde ver em uma entrevista do BAP, a Flamengo TV, ele falando que quer fazer o Flamengo se tornar o Real Madrid do futebol sul-americano. E eu acho que o Flamengo tem potencial para isso. Já está conseguindo. Porque a gente está falando de um contrato de 40 meses, é um contrato extremamente curto. Isso quer dizer o quê? Que daqui a 40 meses o Flamengo vai renegociar esse valor e a chance de conseguir um valor ainda maior é bem grande. Então, parabéns à diretoria do Flamengo. Isso aí é um marco histórico financeiramente falando. Porque esse Flamengo já estava forte, agora com essa quantidade de dinheiro vai ficar mais forte ainda. Agora, é isso que gira, o Pedrosa, o dinheiro no futebol. Olha essas cifras. Está falando de 42 milhões de euros. Isso é dinheiro à pampa. Mas é um trabalho de mais de uma década, né, Fernanda? O Flamengo estruturado, eu acho que isso é uma coisa que aconteceu lá com o próprio Eduardo Bandeira de Melo, e depois o Flamengo foi não só se ajustando dentro de campo, mas também fora de campo, construindo o CT, trazendo grandes jogadores, internacionalizando a sua marca. Você participar da Copa do Mundo de Clubes da forma como o Flamengo participou também é muito importante, e isso também tem a ver com a própria torcida do Flamengo, né? 40 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, 40 milhões de torcedores também que muitos vivem no Brasil. Qual marca não quer atrelar a sua identidade ao Flamengo? Isso faz muita diferença, e o Flamengo, para mim, é um case de sucesso nesse quesito. Por exemplo, esse valor é tão grande, Fernandinho, porque se a gente pegar o segundo e o terceiro aqui do futebol brasileiro, que no caso Corinthians e Palmeiras, o Flamengo ainda continua com um valor superior. Somando Corinthians e Palmeiras em patrocínio master, não supera os valores que o Flamengo acabou de negociar com a marca Betano. Então o valor assim é astronômico, gente. A gente está falando de um contrato de 40 meses quase bilionário. Quase 900 milhões de reais. Então, é parabenizar a todos da diretoria que promoveram uma concorrência muito grande entre várias casas de apostas, e a Betano acabou levando a melhor. E, Vene Casagrande, você disse o time que você desejaria hoje. E o time que você acha que o Felipe Luiz vai colocar? Que eu acho que o Felipe Luiz vai colocar Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira. Eu acho que ele não vai mudar a dupla de zaga. Eu, particularmente, vou achar errado se ele mudar a dupla de zaga nesse momento. Até porque, Fernandinha, por que eu acho isso? O Flamengo vai jogar hoje, depois só volta a jogar segunda contra o Vitória no Maracanã, depois só no outro domingo. Aí vem uma data FIFA. Ou seja, o Flamengo tem tempo suficiente para descansar os jogadores e até mesmo poupar quem tiver a necessidade. Mas vamos lá. Rossi, que eu acho que ele vai levar, hein? Não há informação. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho e Alan, serão os dois volantes na minha concepção, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino. Eu tenho dúvidas no ataque, mas eu acho que ele bota o Bruno Henrique. Eu acho que ele bota o Bruno Henrique pelo fato dele ter poupado o Bruno Henrique no final de semana. Então é mais ou menos o que o careca de HD falou, hein? É o que eu imagino, assim. Como é que tu vai tirar o cara que tem 16 e 21? 16 participações e gols. Gente, sendo 12 gols. Não tem como. Eu, se fosse Felipe Luiz, eu tiraria. Ah, é? É, também. Mas aí entra o Pedro, pô. Eu colocaria algum moleque da base. Ainda tem um fato, Pedrosa. Ainda tem um fato que isso precisa ser mencionado. Vocês não querem o Campeonato Brasileiro? Poupa hoje. Vamos lá. O Felipe Luiz dificilmente escala Arrascaeta e Pedro juntos, né? Mas ultimamente a gente tem visto mais, hein? Então, mas não é o que ele considera ideal, né? Sim, mas a gente tem visto. A gente não via nunca, né? Entrava um pra sair o outro. É, sim. Tá bom, né? ele tem. Ou não, ele tá sendo mais flexível. Mas o fato de ele dificilmente colocar Arrascaeta e Pedro juntos me faz crer que ele vai botar o Bruno Henrique. Ele ainda tem essa máxima, então, Vene? Ah, tem. Dá pra ver que tem. Nas atitudes tem. Nas escalações dá pra ver que ainda tem. E eu entendo, tá? Não é uma crítica ao Felipe Luiz, não. Eu entendo de verdade pelo estilo de jogo dele. Mas
Eu, Vene Casagrande, eu vou sempre escalar o Pedro no meu time. A gente está falando de um jogador que entrega 30 gols numa temporada. Sei lá, eu ia dar um jeito de botar esse cara no meu time. A gente pede tanto um centroavante e a gente tem o Pedro, a gente olha o Pedro. Cara, o Pedro joga muita bola. É um centroavante nato, fazedor de gols. Eu ia dar um jeito de escalá-lo. Mas, assim, a gente está falando de um time do Flamengo que, repito, são várias opções e são opções excelentes. Quem vai ter que quebrar a cabeça para tentar parar o Flamengo é o Roger Machado. A tarefa dele é extremamente difícil. O que você acha que ele vai fazer hoje, Pedrosa? Cara, eu vou tentar me basear no último jogo, né? Por exemplo, no primeiro tempo o Flamengo fez um primeiro tempo... O último da Libertadores. Do Flamengo Internacional, da Libertadores. Quarta-feira. Brasileiro eu acho que não tem como usar como parâmetro, porque não era o time titular do Internacional. No primeiro tempo, o Flamengo amassou o Internacional. Isso foi um jogo realmente perfeito do Flamengo naquele primeiro tempo. No segundo tempo, o Roger Machado mexeu. Ele povoou um pouco mais o meio-campo, já trouxe isso aqui, e ele conseguiu ser superior dentro do setor de meio-campo. O Flamengo não conseguia ficar com a bola. Claro que contava também com vários erros de passe do próprio Flamengo, tecnicamente errou muito naquele segundo tempo, mas o Roger Machado conseguiu, junto com o Alan Patrick, o próprio Alan Rodrigues, que é um volante do Internacional, o Thiago Maia e os pontas do Internacional, que depois entrou o Vitinho e depois entraram outros jogadores, mas o Ricardo Matias também fazia uma boa partida. O Internacional ganhou volume, não que tenha feito grandes oportunidades, mas ganhou volume e colocou o Flamengo nas cordas durante 25 minutos. Para essa partida, ele ainda vai ter a volta do Carboneiro, que eu não acredito que vai ser titular, mas que é uma peça extremamente perigosa para o segundo tempo. Então eu acho que ele não vai mexer no time em relação à estrutura, mas ele pode mexer nessa questão do meio-campo, de trazer um pouco mais de povoar esse meio-campo e não deixar o Flamengo jogar por ali. Quando o Flamengo perde o meio-campo por conta da questão física, que a gente já falou aqui, em relação ao Alan não ser um cara tão combatente, em relação, não sei se o Jorginho e o Saul vão jogar, mas eu não vejo também sendo meia muito combatente, muito físico, digamos assim. Eu acho que o Internacional pode ser perigoso se ele neutralizar o meio-campo. Com o apoio da Betano, nova patrocinadora do Flamengo, o clube está trabalhando para viabilizar a contratação de um jogador de fama internacional que também atuaria como garoto propaganda exclusivo da casa de apostas no Brasil. Segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo, segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o alvo do Flamengo é Paulo Dybala, atualmente jogador da Roma. O técnico Felipe Luiz acredita que o argentino seria a peça ideal para o meio de campo, agregando criatividade, técnica refinada e experiência internacional ao elenco, fortalecendo o time tanto ofensivamente quanto na organização do setor. A proposta do clube envolve um contrato de 3 anos, totalmente custeado pelo patrocinador, garantindo ao jogador segurança financeira e ampla visibilidade da marca no Brasil, unindo interesses esportivos e comerciais em uma mesma estratégia. Dybala vê com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol brasileiro, motivado pelo desafio de se tornar referência em um clube de grande história e por ter sua imagem valorizada dentro e fora de campo. A chegada do argentino seria estratégica para o Flamengo, pois não só elevaria o nível técnico do time, mas também impulsionaria ações de marketing, campanhas publicitárias e a presença do clube nas redes sociais, consolidando a parceria com a Betano e aumentando a visibilidade da marca nacional e internacionalmente. Além disso, Dybala serviria como exemplo para os jovens jogadores do elenco, mostrando profissionalismo, técnica e dedicação, enquanto o clube se beneficia de sua experiência e reputação global. A diretoria do Flamengo acompanha de perto a negociação, avaliando impactos esportivos e comerciais, com a expectativa de que a contratação seja concretizada em breve. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Dybala será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.